o elogio a essa igreja qual que é? Olha só, volta para mim aí, o elogio que tem a esta igreja. Essa igreja, queridos, ela é bem, preste atenção, que é uma igreja bem elogiada, mesmo com as suas dificuldades de ter, né, uma tolerância à idolatria e à imoralidade. Olha o elogio dessa igreja. O Senhor elogia o amor, a fé, serviço, a perseverança e faziam mais do que no início. Então, se nós olhássemos isso, por exemplo, e trouxéssemos isso para a igreja individual, vamos imaginar igreja não no coletivo, mas igreja no individual, você como igreja, como anda a sua fé? O seu amor, a sua perseverança, o seu serviço, e você está fazendo mais do que você fazia antes? Esta é uma igreja que, no fazer, no realizar, ela não está ruindo as pernas, não está em declínio, não está acabada, não. É uma igreja que está realizando, está trabalhando no seu serviço, exerce o seu amor, exerce a sua fé, tem perseverança, faz mais do que no passado, mas preste atenção, porque o Senhor, irmãos, no seu juízo, ele será implacável. Para Deus, irmãos, o que nós fazemos, preste atenção, não será, não é mais importante do que aquilo que nós deixamos de fazer ou aceitamos de errado. Porque o Senhor faz uma crítica a esta igreja de 3 coisas: tolera o culto, a idolatria e a imoralidade. O serviço, o amor e a fé, muitas vezes, é sucumbido por a tolerância, por simplesmente aceitar. Não, tá bom, não tem problema. É só uma vezinha, é só um pouquinho, é só uma espiadinha. É só uma vez, não é a vida toda. Mas, irmãos, Deus é um Deus zeloso. E Ele zela por cumprir a palavra dEle. Ele zela pelo amor. E quando nós fazemos aquilo que vai contrário à sua palavra, haverá o quê? Juízo. Talvez alguém possa dizer, mas Deus é muito rigoroso. Sim, Ele é um Deus rigoroso. Deus chama um homem chamado Moisés para ser libertador do seu povo. Moisés não pediu para ser libertador do povo, mas Deus o chamou para isso. Moisés teve que deixar a sua família, sua esposa, seus filhos, as coisas que ele fazia, para ir para o Egito, cuidar de um povo de dura cerviz, orientar aquele povo. Consegue tirar aquele povo do Egito, com uma promessa de entrar na terra que manava leite e mel, a terra prometida. Deus dá orientação, e por uma atitude que Moisés teve, a vez que o homem mais paciente da terra, por uma atitude que foi contra aquilo que Deus falou, ele deixou de entrar na terra prometida. Então, por que nós achamos que haverá menos rigor para nós do que para Moisés? Então, irmãos, o que Deus fala, nós temos que simplesmente obedecer e cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus é um Deus santo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por exemplo, você que é marido, você que é esposa, aceitaria, hoje você está com o seu marido, amanhã ele está com a ex. Não é ex-esposa não, é a ex-namorada. Você estava onde? Eu estava lá na casa da minha ex-namorada. Fui fazer o que lá? Fui conversar. Não, marido, você estava onde? Eu fui sair, ter um tempinho, né, com o meu ex. Você aceitaria isso? Sendo um homem, você aceitaria isso? Sim ou não? Não. Por que Deus aceita que nós ficamos, irmãos, vira e mexe, ladeando com o pecado, andando com o pecado? Porque o pecado não pertence a Deus, irmãos. Deus é um Deus santo. É por isso que Ele vai nos dizer, 1 Pedro, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
Deus quer que nós sejamos santos, irmãos. E para nós sermos santos, nós não podemos ser santos com o pecado. Abraçando o pecado, abraçando a imoralidade. A crítica a essa igreja é que tolera. Ele não está dizendo, vocês praticam o culto aos deuses, vocês apenas toleram. Agem como normal. Mas você está sendo o quê? Conivente. Quem é pior, irmãos? Quem rouba ou quem compra o roubo? É igual. Quem pratica e quem tolera, irmãos, é igual. Ah, eu não sou praticante, né? Mas eu também não tenho nenhum problema. Para mim está tranquilo, normal. Não, irmãos. A Bíblia diz é sim ou não. O que passa disso é procedência do maligno. Olha só, vamos lá para o texto. Depois nós vamos ver que tem orientação lá, ó, vou até falar já. Juízo eminente, mas ele fala, mantenha a fé. Promessa, autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Então nós observamos que o Senhor, em todas as cartas, ele sempre tem uma promessa e ele sempre tem uma orientação. Para que nós possamos nos render e voltar à prática das primeiras obras. Olha só, Apocalipse capítulo 2, do verso de número 18 até o 29, diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. E sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Querido, no original, essa preposição e aqui, cai, que é uma preposição de acréscimo. Então nós observamos que sempre aqui há um aumento. Conheço, né, o teu amor e mais, porque sempre tem algo sendo mais feito. Ou seja, uma igreja que no fazer era uma igreja, irmãos, excelente. Se nós observarmos o fazer da igreja de Tiatira, é até maior do que o da igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Na questão de fazer, de realizar, essa igreja, ela está à frente, ela tem feito. Mas não basta só fazer, irmãos. Porque a tônica de Deus para nós é que nós devemos buscar sempre a perfeição. Sempre sermos melhor, sempre nos aproximarmos de Deus. Porque, irmãos, diante do Senhor naquele dia não haverá desculpa. Nós não teremos desculpa. Ah, Senhor, foi por isso, foi por aquilo. Não haverá desculpa. Porque foi falado, foi ensinado, foi pregado, você ouviu, você aceitou, você recebeu, de todas as formas e maneiras. Então não terá desculpa para que nós venhamos justificar os nossos erros naquele dia. Então o tempo é hoje, o tempo é agora. Ou nós melhoramos ou nós pioramos. Ou nós aceitamos ou nós abandonamos. Ou nós nos tornamos quente ou nos tornamos frio. Ou nós nos aproximamos ou nos distanciamos. Então essa igreja, em fazer, ela tem uma conotação muito maravilhosa. Mas, olha só. E ele já entra nos versos 20 dizendo: mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-lo-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela não adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E que dei a cada um de vós segundo as vossas, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha o que diz Tiago. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina ou este ensino,
e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende até que eu venha, ou seja, a fé. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, preste atenção que o que afasta essa igreja do Senhor é a prática de uma mulher chamada Jezabel, bem conhecida na Bíblia. Essa mulher que vai se opor contra o profeta Elias, que vai ameaçá-lo de morte pela destruição dos profetas de Baal. Essa mulher é uma mulher maligna, uma mulher casada com Acabe, um dos reis de Israel, e que se deixou levar pela idolatria, pela imoralidade e pela prática de cultos pagãos. Irmãos, tudo aquilo que não adora a Deus, tudo aquilo que não exalta a Deus, vai exaltar o diabo. Vai entronizar a carne, vai entronizar Satanás, e nós não podemos fazer parte disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É por isso que a Bíblia nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis ou não caias em tentação. A oração do Pai Nosso é: livra-nos, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Então nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado, porque nem tudo que se diz Senhor, Senhor, como diz a palavra, entrará no reino dele. Então, o que existe hoje, Jezabel, ela não existe mais, mas o espírito de Jezabel ainda reina na humanidade. Por quê? Porque esse espírito é um espírito satânico, irmãos. Essa mulher, ela assume o controle da nação. Havia o rei Acabe, mas ela dominava. Ela que dava as cartas. Ela levou o marido e muitos outros servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, a comerem das coisas sacrificadas, a adorar os demônios, a serem dominados pela doutrina maligna que traz dissensão, que traz contenda, que traz separação. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos chamou para viver uma vida santa e não uma vida profana. E viver, irmãos, nós tanto estamos vivendo isso na nossa prática diária, ou quando nós simplesmente aceitamos, ou quando nós simplesmente toleramos. Tem coisa que não dá para aceitar, irmãos. Tem coisa que nós temos que fazer, como diz a Bíblia: fugir de toda e qualquer aparência do mal. Não dá para a gente ficar lado a lado, tentando, vamos no limite, vamos ver o que vai dar. Não, irmãos, nós não podemos pagar para ver. É por isso que Apocalipse vai terminar dizendo: aquele que é santo, santifique-se. Aquele que é puro, torne-se mais puro. Aquele que é justo, torne-se mais justo. Mas aquele que é impuro, torne-se impuro. Aquele que é injusto, torne-se injusto. Olha só, deixa eu abrir aqui algo para você, para nós. Compartilharmos aqui, deixa eu achar aqui, peraí. Olha só, abra comigo a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha como isso é sério, irmãos. É bem importante lembrarmos, irmãos, que o contexto da época em que essas cartas são escritas
é o domínio do Império Romano sobre a nação, sobre as nações. Então, esse contexto ele é baseado sobre isso. Eu quero pedir você um pouquinho de paciência, nós vamos ser um pouquinho exaustivo nessa questão, e eu quero ler o capítulo todo de 1 Coríntios, capítulo 10, para que você entenda aquilo que o Senhor requer de nós como igreja. Que nós precisamos combater, irmãos, e não aceitar isso que muitas vezes nós temos visto hoje. Deus é um Deus de amor, sim, é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça também. Ele é um Deus de honestidade, de coisas corretas. Olha só, Coríntios 10, 1 Coríntios 10, verso 1. Irmãos, não quero que ignorei que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram a mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia e da pedra que era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Preste atenção, irmãos. Razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar cuide para que não caia. Então é necessário tomarmos muito cuidado, queridos. Verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possa suportar. Aí, olha o verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Bispo, eu não sou idólatra, eu não tenho imagem de escultura em casa. Mas nós, muitas vezes, irmãos, podemos idolatrar filho, esposa, esposo, emprego, carro, casa, muitas outras coisas. Muitas vezes você pode não ter um ídolo que seja o santo lá, como nós vemos na nossa nação. Mas você pode idolatrar coisa. Tem mulher que dá mais valor à família, dá mais valor à casa do que à família. Tem mulher que a casa dela é um brinco. O marido e os filhos é só graça. Tem marido que o ídolo dele, ele não é, eu não sou idólatra, mas não mexe no carro dele. Não mexe no futebol dele. E tantas outras coisas. Então diz para nós não sermos idólatras, para nós fugirmos da idolatria. Verso 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Vocês sabem, Paulo está dizendo. Olha só, veja isso, ó, verso 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do santo de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Falando sobre a ceia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Pois todos participamos do mesmo pão. Verso 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes também do altar? Mas que digo? Que é o ídolo alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam.
Não é Deus, não há Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Que é o que o Senhor está falando à igreja de Tiatira. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o que é proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém de vós disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, Deus não leva em tempo o período da nossa ignorância, não leva em questão. Verso 29. Consciência digo não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo? Porque dou graças. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para judeus e nem para gentios, nem para a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a Deus, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então, irmãos, isso que o Senhor está advertindo a igreja de Tiatira, dele tempo para que se convertam, mas ela não quis. E os que com ela praticam a sua prostituição, a sua idolatria. Então, irmãos, nós não podemos ser uma igreja que adora a Deus e adora as coisas de Satanás. O diabo ele é expert em querer nos colocar, irmãos, nesse meio termo. Não tem nenhum problema. Você está na igreja e amanhã você está em outro lugar. Tem coisas que não cabem mais, irmãos. Para mim e para você. Não tem. Talvez você eu posso dizer, não tem nenhum problema, eu estou aqui na igreja, saí da igreja, aí de repente eu encontrei ali uns amigos, está lá no bar. Aí eu entro lá. Tem algum problema? Não. Para mim, não. Mas e para os que veem? Para os que olham? Alguém vai passar e vai dizer assim, eu vi o bispo lá no bar, ele estava tomando uma. Depois que falou, irmão, já foi. Me julgaram sobre isso. Ah, bispo, mas não tem nenhum problema. Mas a Bíblia diz que o problema não é para mim, é para os que veem, é para os que ouvem. Então, é fugir da aparência do mal. É não se envolver, é não se contaminar. Ah, mas o senhor é muito rígido, muito quadrado. Não, irmãos, não sou eu, é a Bíblia. É o zelo do Senhor. O zelo do Senhor nos leva a entender isso. Agora, quando eu não entendo esse zelo, porque Deus é um Deus extremamente zeloso, irmãos. E aí eu volto a repetir aquilo que eu falei para vocês, na questão do marido. Não dá para ficar voltando às coisas do passado. Ninguém gosta. Não quero mais. Porque não cabe mais. Se no casamento, irmãos, eu não posso mais ter esse apego com uma questão de ex, por que na vida espiritual eu posso voltar ao passado? Outrora nós éramos das trevas. Hoje nós somos do quê? Da luz. Amém? Ah, mas outrora eu gostava, né? Eu vivia na balada, eu vivia no ralabucho, no ralacoxa lá, no passado. Hoje não mais. Outrora você mentia, não pode mais.
Outrora você roubava, não pode mais. Outrora você adulterava, não pode mais. Porque isso é do passado, isso não agrada a Deus. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Nos converter a cada dia. Dizer, Senhor, me leva para mais perto de Ti. Irmãos, uma pessoa que está no mundo, que não serve a Deus, não tem nenhum problema ela vir aqui no nosso culto. Para ela é normal. Não tem problema. Ela é até abençoada. Ela pode até vir aqui e chorar. Sentir a presença de Deus. Agora, irmãos, tem problema. Eu que sirvo a Deus e participar de um sacrifício. Ah, vai para onde? Ah, eu vou acompanhar a fulana lá, que ela vai passar 21 dias no cemitério. Ela pode vir 21 dias aqui e participar de uma campanha. Pode vir na consagração todos os dias. Não tem nenhum problema. Agora, você tem problema em ir lá e fazer parte de uma consagração deles. Porque o santo não se mistura com o profano, irmãos. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós achamos que é só as coisas grandes, as pequenas também. Coisas simples. Nós temos que estar atentos. Porque o diabo, irmãos, ele não abre uma porta para entrar em nossas vidas. Ele vem pela uma brechinha. Pela uma simples brecha. Deu uma brechinha e ele vai entrando. E vai fazendo aquilo que ele muitas vezes quer. E aí nós temos, irmãos, o que nós temos encontrado e visto hoje. As pessoas indiferentes, não se importando mais. Não tendo mais nenhum problema quanto a isso. Achando que é normal tudo isso. Não, irmãos, não é normal. Na verdade, a grande sacada do diabo é trazer um esfriamento sobre a igreja. É nos levar a nos distanciar do Senhor. É achar que nós estamos certos, que nós temos a razão. Irmãos, não é porque você, não é porque eu achei alguém que concorde com a minha linha de pensamento que está certo, não. Não é assim. Não é porque alguém diz lá, não tem nenhum problema. Não, mas o que a Bíblia diz? Os ensinamentos que você recebeu, está certo ou está errado? Porque se está na palavra, irmãos, está certo. E quando eu falo que está na palavra, não é um versículo isolado. Porque o isolamento não traz doutrina, irmãos. E eu não posso. O isolamento bíblico, ele traz heresia. Eu não posso isolar um versículo para criar uma doutrina, para dar um ensino. Não. Porque a Bíblia nos respalda na sua totalidade. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não traz confusão. Então, o contexto nos apresenta isso. Então, amém. Vamos obedecer. Porque nós vamos observar, irmãos, que quando o Senhor fala de santidade do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a tônica é a mesma. A exigência é a mesma. No Novo Testamento, ainda é pior o nível de santidade. Porque outrora a santificação vinha através de um sacrifício de animal. Pecou, vai lá, oferece um animalzinho, você está lá santificado, purificado, purificou os seus pecados. Agora não, é aqui, consciência. Precisa receber o perdão. E não viver na prática. Não é toda hora lá. Toda hora sacrificando um animalzinho. Não é toda hora nós sacrificamos. Voltar às práticas das velhas obras. Não. É nos distanciar disso. Então, o espírito de Jezabel, reinando, ele nos leva a nos prostituir, a nos afastar do Senhor, a viver uma idolatria. É por isso que o Senhor está dizendo, foge. Não seja tolerante à idolatria. Não seja intolerante à imoralidade. Nós não podemos deixar, irmãos. Se o ambiente que nós estamos, irmãos, ele muitas vezes é um ambiente contaminado, às vezes nós vemos o quê? Nos afastar. Não adianta, irmãos, você ser uma pessoa santa e viver num ambiente onde as pessoas são profanas. Se aquilo te contaminar, foge. Porque, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós daqui a pouco estamos falando aquilo que é normal. Falei a semana passada aqui. Você vive num ambiente onde as pessoas vivem falando palavras torpes. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está falando, porque vai achar normal, vai achar comum. Práticas. Né? Você vive num ambiente, por exemplo, homens, onde a fala não tem problema não, trair, adulterar, ficar com outra mulher, é normal. Daqui a pouco você acha que é normal também. Não cai na primeira, na segunda, mas já vai trilhando o caminho. Mentira, a mesma coisa. Não tem nenhum problema, aí você vai deixando se levar por isso. Então, precisamos fugir disso. É idolatria, é imoralidade. Foge, por quê? Porque isso é a aparência do mal. E a preocupação do Senhor com essa igreja, porque como eu falei para vocês na semana passada, no começo,
Não é toda igreja que tem uma tolerância. E não é toda igreja que tem uma prática. As igrejas aqui não são as suas totalidades. O que estão fazendo. Esse serviço de fazer não era 100% da igreja de Tiatira. Como também a tolerância não era 100%. Os que estavam tolerando. É por isso que o Senhor vai dizer para eles, para manterem o que têm. Mantenham o que vocês têm. Ou seja, continue fazendo. Porque tem uma orientação. A orientação é, haverá um juízo. Tem um juízo eminente aí. Vocês serão julgados pelo aquilo que estão fazendo. E nesse julgamento não haverá desculpa. Mas aí no verso 25 ele diz, o que tendes, retém até que eu venha. Mantém até o final. E aí a promessa é de que ele nos dará a estrela da manhã e a autoridade que foi concedida ao Pai para aqueles que forem fiéis até o fim. E isso será dado a nós, irmãos, se formos fiéis até o fim. Se permanecermos, se continuarmos com as nossas vidas diante do Senhor e não fizermos, irmãos, essa troca, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Eu gosto de tudo, eu sou meio eclético. Não, irmãos. Santidade do Senhor não tem essa junção de coisas. Todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos, isso é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus. E o caminho que leva a Deus, ele passa por Jesus Cristo, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Que foi fiel até o fim. Que se desvencilhou do mal. E nós precisamos, irmãos, porque ao nosso lado há uma tentação. O diabo vai nos tentar. Talvez você possa não ser tentado em uma coisa, mas o diabo vai te tentar em outras. Talvez você faça, não, tranquilo, comigo o adultério não tem vez, eu sou bem resolvido quanto a isso, glória a Deus. Mas talvez você pode ser, no vício, você pode ser na mentira, você pode ser no engano, você pode ser na tolerância. Não há, irmãos, consenso entre luz e trevas. Ou você é luz ou você é trevas. Sabe, mas não adianta eu estar aqui hoje no altar, celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor. Aí amanhã eu estou lá. Em casa, no celular, né? Antigamente era no rádio, hoje é no celular. Qual é a sua lista, né, do Spotify aí? Aí o crente está lá, todo animadão, deixa a vida me levar. E outras coisas que nos contaminam. Eu fui ali que o amigo me chamou para ir lá na festa junina, na festa julina. Esse dia alguém me falou assim, nossa, o fulano foi, fizemos lá em casa, e aí o sujeito crente, irmãos. Aí ele tomou quentão. Eu falei, que bom, que bênção, né? Misericórdia. A pessoa não sabe, mas isso chega, irmãos, se espalha. E a pessoa não fica admirado assim. Até falei, nossa, se sua esposa saber que você está tomando isso, você vai ver. Irmãos, preste atenção. Como nós muitas vezes podemos dar bom testemunho ou mau testemunho. Então nós precisamos vigiar assim, irmãos. A crente não pode fazer nada? Pode. Mas tem coisa que não pode fazer. Tem coisa que não dá para a gente fazer, irmãos. Quando vos reunir, diz a palavra do Senhor, nós devemos reunir para a bênção. Às vezes quando nós nos reunimos, não tem salmo, não tem cântico, não tem dança, não tem alegria. Este é o motivo que nós nos reunimos. Para celebrar o Senhor. Porque tudo o que fizeres, por obras ou por palavra, façais para quê? Para glorificar o nome do Senhor. O que eu estou fazendo? Glorifica o nome do Senhor? Preste atenção, irmãos. Deus chama Moisés e fala, Moisés, sobe ao monte. Vou dar para você as tábuas da lei. Moisés faz o quê? Sobe, 40 dias lá no monte. O Senhor dando para ele orientação. Demorou. O povo, irmãos, que sai do Egito, que não é mais escravo, que viu o mar vermelho abrir, eles atravessarem e passarem a seco, o mar engoliu os exércitos de Faraó, vê Deus transformar a água amarga em água doce, vê Deus fazer sinais miraculosos, transformar aquele maná num pão maravilhoso todos os dias para ele, dar codornizes para eles comerem. Eles estão dizendo, esse Moisés aí não volta mais não.
Já faz dia que ele foi embora. Nós precisamos de um Deus. Começar a tirar os pingentes, brincos, as pulseiras, os colares, e dar para Arão, falar assim, ó, faz para nós um bezerro de ouro, e nós vamos adorar. Por quê? Porque era a imagem daquilo que eles tinham do Egito ainda. Porque os egípcios adoravam os animais. Tinha um Deus para cada coisa. Então faz para nós um bezerro aí, e ele será o nosso Deus, nosso Deus, que vai nos guiar. Se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós estamos igual ao povo. Adorando situações, adorando coisas para nos guiar. Não, irmãos. O que nós precisamos é guiarmos as nossas vidas pelo caminho da verdade e adorarmos somente a Deus. Nada mais além disso. Amém, queridos? Alguma dúvida? Queridos, se vocês tiverem dúvida ou pergunta, pode levantar a mão e perguntar, tá? Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente responde semana que vem. Próxima carta. A igreja de Sardes. Essa é a igreja da Reforma, a igreja da Renascença. Vamos ver aqui, ó. A igreja de Sardes. Olha o elogio da igreja, irmãos. Alguns guardaram o quê? A fé. Alguns guardaram a fé. Não foram todos, foram apenas alguns. Olha a crítica da igreja. Uma igreja morta. Era uma igreja. Mas uma igreja que para Deus estava morta. Orientação: arrepende-se e fortalece o restinho aí que está para morrer. Tem que fortalecer para não perder tudo. Promessa: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Então, irmãos, mesmo em meio ao caos, se nós olharmos desde o princípio, lá quando Deus traz o dilúvio de destruição, Deus sempre manteve os fiéis. Deus honrou Noé e a sua família. Por quê? Porque eles acharam graça diante do Senhor. Porque eram fiéis ao Senhor, justos, corretos, desviados do mal. Lembra quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? O Senhor dá a palavra para Abraão: vou destruir tua cidade. Aí Abraão vai começar a intervir: Senhor, se tiver pelo menos 50, o Senhor não destrói? O Senhor fala: não, não tem problema, eu guardo. Deus sabia que não tinha 50. E Abraão foi granjeando contra o Senhor, negociando ali 40, 30, 10, 20, 10. Nem isso tinha, irmãos. Nem 10 tinha. Porque no final de contas, só sobrou Ló e as suas filhas. Só tinha 4. Porque até a esposa ficou para trás. Então Deus, pelos fiéis, Ele mantém a promessa. Então, a promessa do Senhor para a igreja, irmãos, é para os fiéis, não é para os infiéis. Os infiéis não receberão a promessa de Deus. Olha só, então vamos lá para o texto. Igreja de Sardes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto: ao anjo da igreja de Sardes escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas. Olha, irmãos, que se nós observarmos a tônica, é muito importante da questão do serviço das igrejas. Deus sempre conhece o que você está fazendo. Deus fala isso, Deus fala: conheço as tuas obras, para a igreja de Éfeso. Deus fala: conheço a tua tribulação, para a igreja de Esmirna. Deus fala: conheço as tuas obras, para a igreja de Tiatira. Deus fala: conheço as tuas obras, para a igreja de Sardes. E Deus fala: conheço as tuas obras, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Dentre as 7, para 5, ele conhece tanto as obras quanto a tribulação das igrejas. E aí ele diz assim: ó, conheço as tuas obras. Tens nome de que vive, mas estás morto. Ou seja, só a aparência. Aí o verso 2 diz assim: ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Né? Que estava, ou seja, não vai morrer. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ou seja, Deus busca o quê, irmãos? Imperfeição ou perfeição?
Deus quer perfeição das nossas obras, irmãos. O que eu estou fazendo bem feito. É bom. Agrada a Deus. Glorifica ao Senhor. Porque, irmãos, a régua de perfeição, ou nível de perfeição de Deus é muito alto. Deus não aceita qualquer coisa. Não dá para aceitar qualquer coisa, irmão. Não vai assim mesmo. Por exemplo, você vai na feira, ou no sacolão, no mercado, quando você vai comprar as frutas lá, ou os legumes, você escolhe quais? As boas ou as estragadas? As que estão ruins, você fala o quê? Deixa lá. Por quê? Não serve para mim. Então Deus não quer imperfeição, irmãos. Deus quer perfeição. Nós somos perfeitos? Não. Mas devemos caminhar para. E para isso precisamos dizer, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. E nesse eu preciso ser melhor, irmãos, eu não preciso ser melhor para mostrar para o outro. Não, eu preciso ser melhor para mim. Porque, irmãos, se eu viver para ser melhor para o outro, irmãos, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida dos outros. Eu vivo tentando agradar as pessoas. O que será que fulano vai achar? Não, irmãos, o que eu acho? O que eu estou fazendo está sendo bom para mim? As minhas atitudes são boas? São corretas? Nós não precisamos esperar, irmãos, a aprovação das pessoas. Nós devemos precisar da aprovação de Deus. E é por isso que nós temos esse acesso ilimitado diante de Deus, de conversarmos, de falarmos com o Senhor. A Bíblia diz que feliz é o homem que não é reprovado naquilo que faz, mas que é aprovado. Então aqui, o Senhor está dizendo, irmãos, para nós, como igreja. Olha que isso é difícil, irmãos. Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. Ou seja, o que você está fazendo diante de Deus está perfeito? Está glorificando o nome do Senhor? Está exaltando? Eu tive uma conversa com uma pessoa essa semana na prefeitura, irmãos. E eu falei, Deus, como é triste você ouvir isso. Uma pessoa incrédula dizer assim, ó, eu não aguento mais as mentiras daquele pastor. E aí você fica observando isso e fala, Deus, misericórdia. Como pode isso? Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão observando o que nós fazemos e o que nós falamos. As pessoas veem. E muitas vezes nós achamos que está tudo normal. Não, irmãos. Se o que nós estamos fazendo não está glorificando a Deus, não está normal. Nós precisamos entender que o julgamento do Senhor será implacável. E para isso nós precisamos, olha o que o texto está dizendo. Confirma o restante que estava para morrer. Mas ele fala, como faz essa confirmação? Sendo vigilante. Vigia. Mas tudo que o diabo quer fazer é derrubar você. Nós lemos agora há pouco. 1 Coríntios capítulo 10. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O diabo vai tentar de todas as formas derrubar você. Porque ele acha que ele é seu dono. Ele acha que você pertence a ele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não. Nós não estamos no maligno. Nós estamos em Deus. Nós pertencemos a Cristo, porque fomos chamados para Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, fomos chamados para Cristo, a nossa vida devocional, a nossa vida diária deve dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção que não foram os crentes, não foi o sacerdote, não foram os escribas, os mestres da lei, os fariseus, que falaram para Pedro assim, você andou com ele. Foram as pessoas comuns. Foram os servos. Não, você se parece com ele. Você andou com ele. Não, o teu falar te condena. O falar teu é igual ao dele. Irmãos, presta atenção que mesmo com as falhas e defeitos que Pedro tinha, Pedro se parecia com Jesus. As pessoas olharam para Pedro naquele momento e disseram, você se parece com ele. Sua fala é igual. Seu comportamento é igual.
Você andou com ele. E ele tentando de todas as formas dizer, não, eu não pertenço, eu não conheço, não sei quem é. Então, irmãos, o Senhor requer de nós perfeição nas nossas obras. Verso de número 13. Ele vai dizer, lembra, pois, do que recebeste e ouviste. E guarda, e arrepende-te. Mas se não vigiares, se não tiver vigilante, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de vestes brancas, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta, irmãos, é a orientação de Deus para esta igreja em Sardes, mas que também cabe a nós. Alguns não se contaminaram. Lamentavelmente, irmãos, nós não podemos dizer que a totalidade de uma igreja, ela é 100% santa e 100% profana, 100% certa e 100% errada. Não, dentro de uma igreja tem pessoas, irmãos, que entenderam o princípio, que entenderam a verdade do Evangelho, que abandonaram a vida do passado, que vivem uma vida única e exclusivamente para agradar ao Senhor. E tem pessoas que ficam brincando, que ficam no meio termo, que ora estão na igreja, ora estão no mundo, ora são crentes, ora são fervorosos, ora não são. Irmãos, a vida cristã, ela precisa ser como uma escada. Você não sobe uma escada, irmãos, pisando no primeiro degrau, chegando no último. Você só consegue de degrau em degrau. Então a vida cristã, ela é de etapas. E nós precisamos entender essas etapas em nossas vidas. Uma coisa, irmãos, é a minha conversão. Uma coisa é o novo convertido. Precisa ter paciência com o novo convertido. Outra coisa, irmãos, é o crente velho que já viu, já ouviu, já aprendeu, e nós ficarmos passando a mão na cabeça. Não dá para passar a mão na cabeça, irmãos. Não dá para ficar voltando atrás mais com leitinho, não. Então, as nossas vestes não podem estarem contaminadas. Nós devemos lavar as nossas vestes e tornar-se mais branca, porque nós vestiremos o branco diante do Senhor e reinaremos com Ele e estaremos com Ele diante do Pai e diante dos anjos. Esta é a promessa do Senhor para nós. Amém? Vamos lá, senão a gente não termina. Alguma dúvida, pergunta? Não? Todo mundo entendeu? Posso eu fazer pergunta então? Vamos lá, próxima igreja. Igreja de Filadélfia, igreja aprovada. Esta igreja, irmãos, é a igreja missionária. Queridos, depois eu vou disponibilizar para vocês o estudo, todos os slides, né? Depois eu ponho lá em PDF nos grupos, aí vocês podem pegar, porque é importante, irmãos, não só aqui, estude em casa também. Sabe, irmãos, antes de vir para cá, durante a semana, repasso, leio e releio, estudo. Porque, irmão, quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto menos você lê, menos você aprende. Então, se você quer reter conhecimento da Bíblia, você tem que ler. Ler e reler as informações, tá? Então, vamos lá. Olha a igreja de Filadélfia, irmãos. Elogio. Lembra que eu falei da igreja de Tiatira, a questão da quantidade de obras que tinha de fazer, de realizar? Olha o elogio da igreja. Perseverança na fé. A igreja de Tiatira tem o quê? Amor, fé, perseverança, né? Não tolera o mal. Então, uma igreja que está ali, tem fidelidade. Agora, aqui a perseverança da igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária, que é a igreja, como eu falei, acho que eu falei a semana passada, as duas igrejas, irmãos, que mais se associam com a nossa igreja do tempo hoje, são duas igrejas. É a igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária, e a igreja de Laodiceia, que é a última que nós vamos falar daqui a pouco. São as duas igrejas que nós temos no tempo atual, que tem se comportado dessa forma. Parte da igreja tem se comportado como a igreja de Laodiceia, e parte da igreja tem se comportado como a igreja de Filadélfia.
Tá? E falando igreja no total, no seu geral. Crítica, não tem crítica, porque é uma igreja que está aprovada, que está fazendo aquilo que é correto. Orientação, retenha o que você tem, que é o quê? A fé. Persevera na fé, mas tem que continuar retendo aquilo que você tem. Promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Tá? Então vamos lá. Eu não estou a me atendo, irmãos, a questões geográficas, da onde a igreja de Tiatira estava, o que essa igreja tinha, o que a cidade era, o que produzia, né? Porque há algum tempo eu já falei sobre isso, mas eu quero mais mostrar aqui o conteúdo espiritual dessas cartas, tá? Porque é um panorama que nós estamos dando. Então vamos lá. Apocalipse 3, verso 7 até o 13, vai dizer assim, ó. A anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem as chaves de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Preste atenção, irmãos, que não era uma igreja dotada de muitas obras, uma igreja forte, não. Mas uma igreja aplicada. Sei que tens pouca força. Sei, então, entretanto, que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, guardou a palavra e não negou o nome. Lembra o que diz lá o Salmo, de número 119, versículo 11? A tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Essa igreja está dizendo, eu não sou uma igreja muito forte. Lembra os dois homens que subiram ao templo para adorar o Senhor? O publicano e o fariseu? O fariseu se achou. Eu sou isso. Jejum 7 dias por semana. Dou o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, de tudo isso. Não sou como esse publicano. Publicano sem querer olhar para o céu, sem sentir isso. Vai te pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem falho, pecador. Essa igreja é uma igreja assim. Uma igreja que não se acha. Uma igreja que não é empoderada. Que quer se mostrar, que quer se aparecer. Não é a igreja que está aparecendo. É a igreja que está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está guardando a palavra. Ela está perseverando. Ela não negou o nome do Senhor. Ou seja, ela não negociou o nome do Senhor. Nós vivemos um tempo onde as igrejas estão negociando, irmãos. Vamos viver um tempo aí, irmãos, agora, né, a partir de agora, a partir do mês que vem, de julho, um período de eleição no nosso país, e onde muitos pastores, irmãos, se vendem por causa de recurso, para apoiar A, para apoiar B. Eu sempre falo, não somos nós que precisamos deles, não. São eles que precisam de nós. E para isso nós precisamos mostrar caráter. Não ficar se vendendo. Não ficar se rebaixando. Não, irmãos. Como disse Billy Graham, eu fui chamado com um propósito para adorar a Deus. Eu não posso me curvar jamais a aceitar isso. Então, queridos, nós não podemos negociar o nome do Senhor. Nós devemos manter a nossa fé e jamais negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí ele continua aqui, ó, no verso de número 9. Farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Verso 10. Olha a importância, irmãos, de guardar a palavra. Viste que guardastes a palavra da minha, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre. Esse texto, irmãos, é o texto áureo, o versículo áureo, que os pré-tribulacionistas, que aqueles que acreditam na pré-tribulação, guardam e entendem que Jesus vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Porque aqui a tribulação não que está de vir sobre a igreja. Porque se nós pegarmos na igreja de Esmirna, o Senhor fala para essa igreja que haveria uma tribulação de 10 dias. Para eles, não para todas as igrejas. Aqui o Senhor fala de uma tribulação que virá sobre toda a terra. Não sobre uma parte, mas sobre toda a terra. E o Senhor está dizendo que porque eles guardaram,
a palavra do Senhor, manter uma fé em Deus, o Senhor os livrará. Ou seja, não passarão pela grande tribulação. Mas a gente vai falar isso mais adiante quando chegar a esse tópico aí, tá? Verso 11. Venho sem demora. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem. Ele não vai demorar, ainda que alguns o achem portadio. E ele tem uma coroa para te dar. Verso 12. Ao que vencer, eu o farei. Coluna no templo do meu Deus. E de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale ressaltar, repetir aqui novamente, se você olhar todas as terminações, quando o Senhor está terminando o endereço, a carta da igreja, ele está dizendo as igrejas. Ele não disse a igreja, ele diz as igrejas. É plural, para todos. Então nós devemos nos atentar para isso. Nos abster e entender isso em nossas vidas. E vale também entender, irmãos, eu não lembro se eu falei a semana passada, a carta sempre começa dizendo ao anjo da igreja. Alguns não conseguem, né? Tem linhas de interpretações, de entendimento diferente com a igreja apresentada, né, por muitos teólogos. Alguns acreditam que este ao anjo da igreja era o anjo da igreja mesmo, que tomava, né, o espírito da igreja que regia a igreja. Mas a conotação mais entendida, a ideia mais entendida é que o anjo da igreja era o pastor da igreja. Porque se a carta fosse endereçada ao anjo, né, o Senhor não precisaria de João para endereçar essa carta. O Senhor endereçaria direto ao anjo, comunicaria direto ao anjo. Mas como a necessidade é de um endereço físico, local para uma igreja, a ideia mais plausível, mais entendida e mais aceitável é que a carta foi direcionada a quem? Ao pastor da igreja. Para que o pastor fizesse o quê? A leitura a cada igreja. Cada igreja ouvisse aquilo que foi endereçado. Porque a igreja A, a igreja B, C, D, E, F, G, não tem uma... Não, cada uma tem o seu endereço. Cada um tem as suas críticas, cada um tem os seus elogios, cada um tem a sua orientação, cada uma de forma significada. Então, o entendimento é que o anjo da igreja seria o próprio pastor da igreja. Né? E alguns vão dizer, mas não está corrigindo o pastor. Não, está corrigindo a igreja no total, porque, afinal de contas, o pastor ele não está acima das ovelhas. Ele está no mesmo pacote, porque ele faz parte também da igreja. Ele não é além da igreja, ele está dentro, ele faz parte, ele só lidera, mas ele também faz parte daquela igreja. Tá? Então, esse seja a maior compreensão, o maior entendimento. Então, uma igreja de Filadélfia, essa igreja que é denominada como uma igreja evangélica, a igreja do momento. E isso, irmãos, é muito notório, porque quando nós olhamos hoje para a questão atual da igreja, são dados, irmãos, que as igrejas que mais fazem, por exemplo, a obra missionária hoje, não são os grandes ministérios, são as pequenas igrejas. São as pequenas igrejas que estão envolvidas com o trabalho missionário, tanto urbano, transcultural, cultural, nacional, estadual e mundial, do envio. São as igrejas pequenas que estão se preocupando, que estão enviando as pessoas para a missão, que estão fazendo a obra missionária. A igreja que tem pouco recurso, a igreja que tem pouca fé, pouca força, são essas igrejas que estão fazendo com que a obra missionária aconteça. Isso é a tônica da igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que tem pouca força. Mas é uma igreja que tem guardado o quê? Guardado a palavra. Uma igreja que não está inventando coisa, tanto é que você observa, irmãos, o elogio é só perseverança na fé. Então alguém pode dizer, poxa vida, as outras igrejas têm mais coisa para fazem mais coisa, essa igreja só persevera na fé. Por quê, irmãos? A fé nos leva a viver tudo. A fé nos leva a fazer tudo. É uma igreja que persevera na fé, mas que guarda o quê? A palavra. Que não fica aceitando coisas. Ou seja, que não tem tolerância. A A, B, a idolatria, a imoralidade. É uma igreja que não tem uma crítica. Uma igreja que tem a elogio, que guardou a fé.
que guardou a palavra, que mantém a fé, que mantém a esperança viva. É isso que nós precisamos, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo dias de situações difíceis? Estamos. Eu tenho certeza, irmãos, você poderia escolher estar em qualquer outro lugar. Tem igreja nessa cidade, irmãos, igreja aqui, às voltas da nossa cidade, Poá, Suzano, que tem um programa melhor, que tem uma didática melhor, que tem uma equipe de louvor talvez melhor do que a nossa. Mas eu não estou preocupado com isso, irmãos. Eu estou preocupado com a palavra. O que nós estamos entendendo? Eu quero ensinar você a verdade. Eu quero levar você a guardar a fé. Eu quero levar você a almejar, a desejar o céu, a entrar no céu pela porta, irmãos. Eu não quero vir aqui, irmãos, emocionar você, trazer aqui para você uma emoção, trazer aqui para você um cantor gospel, um pregador que vai avivar você por um momento e você vai embora e você esquece de tudo isso. Não, irmãos, eu prefiro que você todos os dias diga assim: Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, eu quero ser melhor. Que a cada dia você ore um pouquinho mais, que você busque um pouquinho mais a Deus, do que você ter as suas emoções tocadas e você vai embora. Nada contra essas igrejas, irmão. Não estou aqui para criticar, não. Mas o Senhor me chamou para fazer algo e eu tenho feito isso. Procurado ensinar a verdade de Deus. E se você reter a palavra de Deus no teu coração, irmãos, eu tenho certeza que naquele grande dia nós vamos poder ser chamados de bendito do Pai. Nós não vamos negociar a verdade. Nós não vamos negociar a palavra de Deus para ganhar pessoas. Não. Nós tivemos aqui sexta-feira uma reunião com a liderança da igreja. Nós vamos implementar um trabalho de crescimento para a igreja. Mas um trabalho baseado na palavra, na prática da palavra, de uma vida devocional, que realmente glorifique e exalta o nome do Senhor. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Então uma igreja de Filadélfia é um exemplo para nós. É um exemplo sim a ser seguido, como a igreja de Esmirna, que são as duas igrejas que não recebem reprovação. Igrejas que estão, irmãos, passando por situações. Nós vamos ver que a igreja de Esmirna, a declaração é: sei que estás aonde habita o trono de Satanás. Ou seja, porque o império, a perseguição à igreja era grande, mas aquela igreja estava lá, perseverando, guardando o Senhor, a palavra do Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer, irmãos, nos guardar diante do Senhor e viver de forma limpa diante do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos lá, igreja de Laodiceia. Essa é a igreja, irmãos, apóstata. Essa igreja que apostatou da fé. Essa igreja que tem se esquecido do Senhor. Vamos lá. Olha só. Como é uma igreja que apostatou, ela não tem nenhum elogio. Todas as outras igrejas, as outras 6, o Senhor faz um elogio a elas. A igreja de Laodiceia não tem elogio para ser feito. Agora a crítica. Ah, bispo, é só uma crítica. Mas, irmão, preste atenção. Que a crítica dessa igreja é uma igreja indiferente. Nossa, mas como assim, bispo? Só indiferença? É, irmãos, porque, olha só. No nosso português, eu marquei aqui. O que significa ser indiferente? Olha só, quero ler para você. Que não demonstra interesse. Que é frio. Sem preocupação, não se envolve, sem consideração alguma, com aquilo que está sendo realizado, com aquilo que está sendo feito. É uma igreja, irmãos, que não está preocupada. Aí eu quero que você entenda, irmãos, contextualizando para nós. Esta é, irmãos, ou não, a situação de algumas pessoas como igreja. Pessoas indiferentes. Pessoas que não se importam. Pessoas que não estão nem aí. Não, eu não quero me envolver. Por isso que eu disse, são duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, duas igrejas do nosso tempo moderno. Uma igreja que se envolve, uma igreja que se aplica, que guarda a palavra, que guarda a sua fé em Deus. E uma igreja que não está nem aí. Tanto faz. Se tiver culto, tudo bem. Se não tiver, também tudo bem. Se tiver reunião de oração, está bem. Se não tiver, não tem problema.
Eu não estou muito envolvido, não quero me envolver muito com esse negócio. Irmãos, não dá para querer o céu e não querer se envolver. Não dá para querer a eternidade sem se envolver, irmãos. Nós precisamos nos envolver. Ah, mas tem dificuldade, tem problema. Tem? Aonde que não tem? Você tem problema, dificuldade no seu trabalho, na sua família. E na igreja a gente acha que não pode ter. São várias pessoas distintas, irmãos. Eu tenho certeza, irmão, quando você reúne a sua família lá, dá chabu. Vamos reunir aqui a família Buscapé aqui, vamos fazer um almoço. Aí um quer uma coisa, outro não quer outra, aí vira aquele salseiro. Alguns dá até briga. Aí monta o grupo da família lá e um, não, estou saindo, o outro também, estou saindo. Por quê, irmãos? Porque são diferentes pensamentos. A igreja também é assim. Então não é porque nós temos diferente. Ah, irmão é chato, o irmão é chato. Você não. Só os outros que são chatos. Todos nós temos nosso chatice, irmãos. Todos nós. Eu sou chato, muita dia que nem eu me aguento. Sou extremamente perfeccionista. Isso é ruim. Sou chato. Quero as coisas ali nos mínimos detalhes. Não tá bom. Meus filhos sofrem. Não lava de novo. Faz de novo. Limpa de novo. Isso é ruim. Porque nem todo mundo é assim. Então todos nós temos a nossa chatice, irmãos. Todos nós temos os nossos defeitos. Nós precisamos aprender a conviver com isso e aprender a ajudar. O que você é bom, o outro não é, vamos auxiliar. Eu não sou bom nisso, mas eu quero ajudar você nisso. Talvez você não tenha qualidade nisso, mas tem qualidade naquilo. Então vamos atender isso, vamos ajudar. E isso é a igreja, irmãos. Então se eu quero o céu, eu preciso o quê? Me envolver. Se eu quero a eternidade, eu preciso me envolver. Então eu não posso ser uma igreja indiferente. Não, irmãos. Eu tenho que buscar. Eu tenho que querer. Eu tenho que desejar. Porque quem me chamou para essa igreja, irmãos, não foi o mundo, não foi a sociedade, não foi o homem. Foi Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós todos, irmãos, se eu entender a minha parte como igreja, se eu entender que eu faço parte da igreja, eu sozinho sou a igreja? Não, eu sou uma parte da igreja. Mas juntos, unidos, nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra. E como corpo de Cristo na terra, irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. Para agir de forma diferente, irmãos. E não agir com indiferenças. Ser diferente é uma coisa, irmãos. Ser indiferente é outra coisa totalmente diferente. O Senhor nos chama para agir com diligência. Porque essa é a orientação. Seja diligente e arrependa-se. Ao tempo, irmãos, que a pessoa indiferente, ela não quer se envolver, ela não está nem aí, a pessoa diligente, ela é eficaz. É uma pessoa responsável, é uma pessoa que quer chegar nos seus objetivos. É uma pessoa totalmente envolvida. Então a ordem é, seja diligente e faça o quê? Arrependa-se. Deus está dizendo para essa igreja ainda que não tem nenhum elogio. Arrependa-se. Promessa. Direito de assentar-se com Cristo no seu? Olha a promessa para essa igreja, irmãos. Promessa de assentar com Ele no trono. Vamos para o texto? Capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabeis que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo
a todos quanto amo. Portanto, olha aqui, irmãos, a importância que o Senhor dá a isso. Portanto, o que o Senhor está dizendo? Zeloso. Haja com zelo. Tenha zelo em sua vida. E arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É triste uma igreja receber uma carta dessa, né? Uma igreja que não tem nenhum elogio, não tem nenhuma coisa a ser aplicada, que é uma igreja que tem uma aparência que não parece com nada, porque nem é frio nem é quente. Né? Se nós fôssemos atualizar isso, a gente ia chamar essa igreja de crente, igreja chuchu. Né? Chuchu pega sabor de qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa dá gosto pro chuchu. Se pôr na carne, vai ficar com gosto de carne. Se pôr no frango, com gosto do frango. Ele não tem. Qual é o gosto que tem? Você come chuchu comigo, que gosto tem? Ah, não sei não. Tem crente que é assim, irmãos. Que não tem aparência. Nem é quente, nem é frio. É morno. E o Senhor vai, porque é esse morno, vou vomitar da minha boca. Não vou aceitar. Então, irmãos, uma igreja que se acha que está tudo bem, que está rico, tá, glória a Deus e aleluia. Não. É pobre, cego, é miserável, o Senhor está dizendo. Você precisa comprar do meu ouro refinado, precisa comprar colírio para ungir os teus olhos, para enxergar, para ver a tua nudez, que você está nu. Que você não está bem, que a tua aparência não é boa. Então essa igreja, irmão, está uma igreja em declínio, uma igreja que está apostatando a fé, uma igreja que está aceitando qualquer coisa, que está tudo muito bem. Não, irmãos, não está muito bem. As coisas não estão bem. Nós precisamos acordar. O mundo está virado de cabeça para baixo, irmãos. Hoje o certo está errado e o errado está certo. E isso, irmãos, preste atenção. Por isso que muitas vezes nós falamos aqui, a igreja começa em casa. Porque isso, irmãos, que acontece nas igrejas, acontece dentro de casa. Pessoas que não respeitam a autoridade na igreja, irmãos, e não respeitam os pais em casa. Não respeitam o marido, não respeitam a esposa. É briga, é contenda, é acusação, é apontamento. Não há unidade. O desejo de Deus, irmãos, para a igreja é uma igreja unida. Para quê? Para que esta unidade reine aonde? Na minha casa. Não adianta haver unidade somente aqui, irmãos, tem que haver unidade em casa. Marido e mulher unidos, filhos unidos, no mesmo propósito. Porque, irmãos, o Espírito de Deus que rege a igreja tem que ser o Espírito de Deus que rege a minha casa. É por isso que nós temos falado exaustivamente, pais, sejam responsáveis na criação dos vossos filhos. Tem coisa que vai ser pela obrigação, então vai ser obrigado a fazer. Vamos fazer. Vai, e faz, porque você é pai, você é responsável. Você não pode deixar, irmãos, o legado da verdade, o legado da palavra morrer. E se ir embora, sem você oferecer para os teus filhos, para a tua geração, o melhor de Deus que você pode oferecer. Para isso nós precisamos buscar, irmãos. Para isso nós precisamos orar. Para isso nós precisamos... Sabe, irmãos, ensine o teu filho. Faça a tua devocional. Cobre o seu filho e ensine a ele. Faça você a leitura. Cobre o teu filho ler. Porque, irmãos, se eles não verem nós fazendo, o que eles vão fazer? Então, como igreja, nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos ter um posicionamento. Minha casa precisa ser uma casa de bênção. Porque, irmãos, se todas as nossas casas aqui forem casas de bênção, a igreja será uma bênção. Porque, irmãos, se houver relaxo na nossa casa, todos nós relaxados, a igreja verá um relaxo. Então nós precisamos nos pontuar, precisamos ver aonde nós estamos errando, aonde nós caímos, aonde nós falhamos, aonde que eu tenho que me arrepender, aonde que eu tenho que voltar a praticar as primeiras obras. Por que eu parei?
Sabe, irmãos, o que você acha que Deus está esperando de você? Você já parou para pensar nisso? O que Deus está esperando de você? Às vezes nós vamos para o culto, ou para alguns eventos, para alguns lugares, e nós vamos sempre com expectativas, sempre temos expectativas. E muitas vezes temos essas expectativas surpreendidas, né? Superou as minhas expectativas. Não, frustrou, fui com uma expectativa de uma coisa e fui frustrado. Não superou minhas expectativas. Você sempre está expectando algo em Deus. Eu quero assim de Deus, eu quero que Deus faça isso. Mas e o que Deus espera de você? Nós estamos sempre esperando algo de Deus. E o que você acha que Deus está esperando de você? Você acha que a vida, irmãos, que nós estamos vivendo, a vida que você está vivendo, a sua vida espiritual, você acha que está boa para Deus? Você acha que você tem entregado, que você tem ofertado ao Senhor, com a sua vida, com os seus feitos, com os seus atos, está bom? Está agradando a Deus? Está legal? Está bacana? Ou você acha que Deus quer mais de você? Qual nível Deus quer levar você? Sabe, você está num nível. Você acha que só aqui que Deus quer levar você? Ou você acha que Deus quer levar você a um outro nível? Porque Deus é um Deus de plenitude. Deus é um Deus de totalidade. A Bíblia diz que aquele que tem falsa sabedoria, peça a Deus que a todos dá e a ninguém nega bem algum. Então, há sempre mais de Deus para nós, irmãos. Nós podemos sempre mergulhar. Se você vai, irmão, seja em um rio, seja em um oceano, o começo é uma profundidade. Mas o meio ou o fim, por exemplo, uma piscina, ela começa com uma profundidade, o final dela é outra profundidade, é mais funda. Se você vai no oceano, irmãos, você começa no raso. Mas se você for indo, cada vez que você for, é muito mais fundo, irmãos. Os homens não conseguiram dimensionar a profundidade do oceano. De tão profundo que é. Que não conseguiram chegar, porque a partir do momento já não consegue mais. A pressurização é muito alta. As pessoas não conseguem, morrem. Nem em cápsula como nós tivemos aí, as pessoas conseguem chegar à profundidade. E há a profundeza maior ainda. Então, irmãos, sempre há algo mais profundo em Deus para nós. A intenção é, irmãos, preste atenção, para nós subirmos, nós precisamos descer. Mergulhar mais em Deus. Se você quer a eternidade, você precisa mergulhar mais profundo no Senhor. Naquilo que Ele tem para você. Naquilo que Ele vai fazer. Então, irmãos, para isso nós precisamos, a cada dia mais, a cada vez mais, buscarmos a presença do Senhor. Renunciar à nossa vontade. Irmãos, a tônica do Evangelho de alguém que quer seguir a Cristo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer vir após mim? Negue-se, tome a sua cruz, faça alguma coisa e me siga. E não dá para seguir a Cristo de qualquer jeito, irmãos. Para seguir a Cristo nós precisamos melhorar as nossas atitudes. Então, essas igrejas, ela nos ensina que nós precisamos melhorar. Essa igreja mostra que nós temos que trabalhar, que podemos trabalhar, ter obras que glorificam o nome do Senhor e que temos coisas a serem corrigidas em nós. Então, se o Senhor tem algo para corrigir em você, irmãos, fale com o Senhor: Senhor, me ajuda, tire isso de mim. Tá certo? Mantém, persevera, guarda e continua avançando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? A semana que vem nós vamos entrar no capítulo de número 4, e nós vamos falar sobre o trono branco do Senhor. Vamos falar sobre o trono no céu, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre os 24 anciãos, quem são eles, a identidade deles, né? O que de fato é essa representatividade dos 24 anciãos. Deus amado e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nessa manhã, pela tua presença, pela glória e pela graça do teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família aqui representada. Pai, que nós possamos ser igrejas, ou igreja, que glorifique o teu nome. Que a igreja de Esmina e de Filadélfia, que passaram sem ser reprovadas diante do Senhor, possam encher os nossos corações. E que as boas qualidades das outras igrejas, Senhor, possam existir em nós. Que nós não possamos ser uma igreja diferente como a de Laodiceia,
mas que sejamos uma igreja missionária como a de Filadélfia. Que possamos ser uma igreja aplicada, Senhor, na Tua palavra, como a igreja de Tiatira, Senhor. Que tinha as suas obras em alta elevação. Pai, guarde as nossas vidas no princípio do temor da Tua palavra. Que cada lar, que cada família aqui representada possa ser abençoada e guardada pelo Senhor. Pai, que nós possamos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Direciona os nossos passos em Tua presença. Leva-nos para mais perto de Ti. Pai, nós Te louvamos e Te exaltamos acima de todas as coisas. Venha o Teu reino de justiça sobre nós, nossas casas, famílias e a nossa nação, Pai, para que essa injustiça caia por terra. Guarde as nossas vidas no Teu esconderijo, Senhor, e leva-nos para mais perto de Ti, Pai. Eu quero glorificar e exaltar o Teu santo nome, Jesus. Vem com o Teu poder e com a Tua graça, Pai querido e santo, sobre as nossas vidas. É o que Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto. Só quero dar aqui algumas orientações.